Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero, de novo, convidar todas e todos para se inscreverem na oficina Palavra Liberta que a gente está oferecendo para vocês, né? A gente aqui do Projeto Aliteração está oferecendo a oficina de criação literária Palavra Liberta. O link do formulário está aí na descrição do vídeo. Então, as inscrições vão até o dia 30 de junho e a oficina vai acontecer em julho, de maneira online e totalmente gratuita. É um espaço onde a gente vai debater e refletir sobre o que é a criação literária e alguns conceitos que eu tenho desenvolvido nas minhas pesquisas, tá bom? Então eu espero todas e todos, façam lá a inscrição de graça e não percam essa oportunidade, porque vai ser uma oficina muito legal, tá bom? Valeu, gente! Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu vou falar de outra fofoca, que não tem a ver com aquela fofoca da semana passada que eu falei, né, da Samantha Schmutz e da Juliette Freire e tal, mas que acaba mostrando uma coisa que eu falei naquele vídeo. No vídeo lá, né, da fofoca lá da Samantha Schmutz com a Juliette Freire, eu falei que essa coisa do ser artista, de achar que a arte, né, tal, a gente, tudo de bom, tudo lindo, tudo maravilhoso, tal, né? Me fez querer falar sobre esse assunto que eu vou falar com a abordagem que eu vou dar. O assunto qual que é? Por que eu falo que é fofoca? Porque mais uma vez, né, a gente está vendo estourar aí, agora, um cantor sertanejo, Zé Neto, foi falar num show contra a Anitta, até falou da tatuagem íntima que ela tem, não sei o quê, e aproveitou para criticar a Lei Rouanet, porque não sei o quê, porque esses artistas, comunistas, aquela coisa toda. E aí, o cantor Gustavo Lima reforçou isso num show dele também. Nós somos pessoas que trabalham, as pessoas que não dependem da verba pública da Lei Rouanet, aquela mamata toda, bom. E aí, o que aconteceu? Estourou um escândalo de shows superfaturados desses cantores sertanejos pagos com dinheiro público de prefeituras. Aí veio o Sérgio Reis falando que dinheiro de prefeitura não é dinheiro público, é dinheiro para o público. Eu não sei de onde ele tirou essa coisa, mas enfim. Então a história é a seguinte. Tem uma empresa, só vou dar o exemplo do Gustavo Lima, né? Tem uma empresa, a empresa que gerencia a carreira do Gustavo Lima, que se chama, curiosamente, OneSeven, né? O 17, que foi criada depois que o Bolsonaro assumiu o poder, né? Depois que o Bolsonaro virou presidente. Ela conseguiu captar 342 milhões de reais do BNDES. Bom, esse é uma parte do escândalo. Aí começaram a ver que prefeituras de cidades muito pequenas, com 8 mil, 10 mil habitantes, enfim, pagavam para o Gustavo Lima mais de R$1 milhão de cachê. Né? Então teve até a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, se eu não me engano, que ia pagar 1,2 milhão, né? 1 milhão e 200 mil reais de cachê para um show do Gustavo Lima. A prefeitura ia pagar. Aí o show foi cancelado por causa desse escândalo todo, e aí a empresa do Gustavo Lima está exigindo o pagamento da multa contratual, que é de 50%, ou seja, ele quer ganhar 600 mil reais de dinheiro público sem ir cantar. E por que eu estou falando que isso tem a ver com o assunto do vídeo passado? Porque lembra que eu falei, eu acho que essa é uma das coisas que esse escândalo, porque agora eu não falo nem mais fofoca, né? A fofoca da tatuagem íntima da Anitta virou um escândalo. Né? Um escândalo de proporções que, se forem investigar direito, vai encontrar aí né? É a tal da, sabe aquela tal da caixa preta do BNDES que o Bolsonaro falou? Então, a gente está com uma caixa preta aí dos shows de sertanejo. Mas veja, por que eu quis relacionar o assunto do vídeo passado? Porque esses caras, Gustavo Lima, esse tal de Zé Neto, que eu nem sei que ele disse que ele é de uma dupla com um tal de Cristiano, enfim. Esses caras aí são a prova viva do que eu disse no vídeo passado, de que a arte não é um lugar de... Né,
uma reunião ou um reduto. A arte não é um reduto de pessoas maravilhosas, onde só tem gente linda, gente boa, gente que pensa no próximo, gente que quer salvar o mundo. Não, não. Esses caras são artistas, então eu não estou negando que eles sejam artistas, que era a discussão do vídeo passado, né? Eu não estou negando que esses caras sejam artistas, apesar de eles estarem se mostrando pessoas extremamente escrotas, canalhas. Eles são artistas, porque a arte não é um reduto de anjos e santos e pessoas lindas e maravilhosas. No mundo da arte tem gente muito legal e tem gente escrota que nem eles, né? Então vejam, esse escândalo dos shows dos cantores sertanejos, principalmente do Gustavo Lima, que agora começaram a desenterrar um monte, né? Quer dizer, o cara não cobrava, né? Os shows dele são de graça, são lotados para milhares de pessoas, olha que sucesso. Então, como é que ele era pago? Com verba de prefeituras. E já começaram a cavucar, dizendo que tem verba que foi desviada da educação e da saúde para pagar o cachê. O tal do orçamento secreto, né, as emendas de relator, que é o escândalo, um escândalo político do Brasil, que é a maneira como o Bolsonaro acabou com o toma lá da cá, né? Realmente, ele acabou com o toma lá da cá. Ele falou, toma lá tudo e vocês fazem o que vocês bem entenderem, né? E entregou o governo do Brasil ao Centrão. E aí, então, já começa a cavucar nessa coisa das emendas do relator e tal, né? Tudo isso. E aí a gente já ouviu dizer também que em grupos de WhatsApp de cantores sertanejos está todo mundo meio pé da vida com o Zé Neto, que foi cutucar, né? Tava todo mundo quietinho, ganhando seu dinheiro, tal, desonestamente, porque isso aí é desonesto, isso é antiético, né? Você... Ah, não, mas eles estão trabalhando. Pois é. Então vamos imaginar a seguinte situação, que é o que aconteceu, né? O Gustavo Lima vai lá fazer um show numa cidadezinha e ganha R$1 milhão para uma cidade que tem 8 mil habitantes. Tudo bem. Vamos dizer que a cidade inteira vá ao show do Gustavo Lima. 8 mil pessoas vão ao show, né? Ah, mais 2 mil, 3 mil. Vamos colocar que mais 8 mil de fora resolvam ir ao show. 16 mil pessoas. R$1 milhão por um show de 1 hora e meia. Vamos colocar 2 horas. Essa mesma cidadezinha de 8 mil habitantes tem uma verba de R$1 milhão para lidar com as creches e com as escolas o ano inteiro. Então percebam que essa escola poderia duplicar, poderia dobrar a sua verba de manutenção, de custeio, de uso para as creches e escolas da cidade inteira pelo ano inteiro, simplesmente se deixasse de pagar um show do Gustavo Lima de 2 horas. Então percebam que a coisa é muito, muito mais doida do que se imagina, né? E volto a dizer, eu acho que tem que ter investigação sim, né? Tem gente tentando fazer uma CPI, eu acho que tinha que ter todo tipo de investigação. Ministério Público, CPI, porque ó, se cavucar essa história aí, vai encontrar mais coisas. Sem cavucar tanto, já estão encontrando tudo isso. Imagina se começar a cavucar mesmo uma investigação séria, uma investigação profunda sobre isso. E quem diria que isso começou? Porque alguém resolveu, primeiro, criticar a tal da Lei Rouanet, né? Que a gente já falou aqui também. E eu volto a dizer, eu sou um crítico ferrenho da Lei Rouanet, mas não por conta dessa bobagem de mamata. Não, é porque eu sou contra o mecanismo de renúncia fiscal. Porque eu acho que o Estado tem a obrigação de fomento direto. Então não é porque o artista vai... Não, não. Para mim o artista tem mais a que ser custeado pelo Estado, sim. Mas através de editais, através de uma política pública estruturada, não porque eu sou amiguinho do prefeito, ou porque aí já pegaram até o candidato lá, o tal do André Janones, o candidato do Avante à presidência da República também, e viram que ele estava destinando algumas verbas também para prefeituras de amigos, para shows, enfim, não é desse jeito. Eu defendo sim que o dinheiro, que o Estado banque sim, ou fomente sim a produção artística. O Estado tem condições de fomentar a produção artística diretamente, por isso que eu sou contra a Lei Rouanet, porque eu sou contra o mecanismo de renúncia fiscal.
Então, quando os bolsonaristas criticam a Lei Rouanet, eles criticam que o Estado fomente a cultura. Eu não. Eu critico o mecanismo de renúncia fiscal. Eu acho que o Estado tem que fomentar a cultura sim, através de fomento direto, mas através de uma estruturação de políticas públicas, editais. E a iniciativa privada, se quiser pagar para o Gustavo... Se uma empresa quiser... Por que não tem uma empresa? Pensem nisso. Por que não tem uma empresa, por maior que seja, que paga 1.200.000 para o Gustavo Lima fazer um show de graça numa cidade? Não tem nenhuma empresa que paga isso. Por que uma empresa não paga isso? Porque a empresa não vai ter prejuízo. Porque a empresa só pensa em lucro. Porque a empresa não é besta. Né? Então, essa coisa do a gente que trabalha e tal. Então, essa idiotice dessas pessoas que ficam falando de Lei Rouanet, porque Lei Rouanet, porque Lei Rouanet, desencadeou tudo isso. Então acho que a gente precisa sim de uma discussão séria sobre política cultural, sobre fomento direto, lei de renúncia fiscal, essas coisas. Acho que a gente tem que se debruçar sobre esse debate, mas partindo do princípio de que é a obrigação do Estado fomentar a cultura, porque cultura é um direito constitucional do cidadão e é a obrigação do Estado fomentar a produção cultural, a produção artística, a produção cultural. Agora, eu comecei falando de fofoca porque é isso, né? Aí o cara, além de tudo, vai explicitar toda a sua misoginia, todo o seu machismo, querendo achar que vai abafar falando mal da tatuagem íntima da Anitta. Gente, foi mexer com a pessoa que hoje em dia talvez seja a artista que tenha uma das maiores referências dos artistas atuais. Eu não estou falando, obviamente, de artistas que já eram referência nesse aspecto, como Chico Buarque, Gil, esses artistas mais consagrados, mas dos artistas atuais, a Anitta talvez seja a maior referência atualmente em posicionamento político desses artistas mais jovens. Porque ela tem se posicionado tanto ultimamente, já bateu de frente com o Bolsonaro não sei quantas vezes, quer dizer, já fez live, enfim, a Anitta tem sido uma referência em relação à questão de posicionamento político, que também é o assunto da fofoca lá do vídeo passado, né? Então a Anitta tem se posicionado, a Anitta tem feito, né? Quando veio a censura lá do Lollapalooza, ela foi lá e falou, eu pago a multa aí e tal. Quer dizer, a Anitta tem tem tido muitos posicionamentos públicos, né? Importantes. E o tal do Zé Neto foi querer mexer com ela, gente. Além de tudo, é meio burrinho, né, gente? Além de tudo, não tem uma leitura muito inteligente do que está acontecendo no país atualmente, né? Foi lá e foi mexer justo com ela. O que, volto a dizer, isso não é engraçado não, tá? Mostra misoginia e machismo extremos. Porque eu tenho certeza que se fosse um homem, poderia ter feito 200 tatuagens íntimas. Ele não ia falar. Ele só falou porque era mulher. E ele achou que ele ia abafar, e deve ter abafado mesmo no meio desses bolsonarista doido aí, desses trogloditas aí que defendem esse tipo de posicionamento. Então deve ter, mas ele achou que ele ia abafar falando da tatuagem íntima da Anitta. E acabou se dando mal. Enfim, eu acho que era importante eu me posicionar nessa situação. Como eu disse, esse aqui é um canal que busca refletir sobre arte, cultura, literatura, enfim. E eu acho que é importante eu me posicionar nesse lugar. Bom, nesse negócio eu não preciso nem dizer que eu estou do lado oposto ao desses sertanejos aí. Eu acho que tem que investigar tudo isso sim, já que abriu a caixa de Pandora, deixa os monstros saírem e façam uma investigação séria sobre as verbas que se utilizam para esses shows, para pagar esses cachês milionários desses cantores, né? Que são, e aí, não estou nem falando artisticamente, tá? Porque eu volto a dizer, nunca ouvi, assim do mesmo jeito que eu nunca tinha ouvido a Juliette Freire, e que, aliás, eu quero só tornar público aqui, eu recebi um comentário lá do vídeo da Juliette Freire de uma pessoa convidando a conhecer o trabalho dela. Eu fiquei curioso, eu vou conhecer sim, eu vou tentar ouvir alguns vídeoclipes dela para
para entender, né, para conhecer melhor o trabalho dela. Mas enfim, do mesmo jeito que eu falei que eu nunca tinha ouvido a Juliette Freire, eu nunca ouvi Gustavo Lima, nunca ouvi, quer dizer, já ouvi porque eu não vivo não sou um eremita, né? Então estou andando na rua, às vezes aparece, mas eu nem sei. Se você me perguntar uma música do Gustavo Lima, do Zé Neto, não sei. Não sei e não é, e porque eu não gosto. Não gosto desse tipo de música. Porém, volto a dizer, são artistas. Então não é, eu não chamo eles de escroto porque eles fazem uma arte que eu não gosto. Não. Eles podiam fazer 200 artes que eu não gosto. Agora, eu chamo de escrotos porque são pessoas que não têm um mínimo de ética na condução dos seus trabalhos. E aí é o ponto principal. Essas pessoas fazem sucesso conduzindo suas carreiras de maneira extremamente antiética, extremamente canalha. E aí agora eu vou falar de novo, ao contrário da Anitta, que está construindo uma carreira sólida a partir da sua própria força, da sua própria capacidade, da sua própria competência, sem nenhum tipo de maracutaia. Porque se ela usou Lei Rouanet, eu nem sei se a Anitta alguma vez usou a Lei Rouanet, mas se ela usou a Lei Rouanet, ela não está fazendo nada de errado. Ela não está fazendo nada de ilegal, de antiético, nem nada disso. Eu sou contra a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet existe. O artista que se utiliza do mecanismo da Lei Rouanet, tá tudo certo. Ele não está fazendo nada, ele não está fazendo absolutamente nada de errado. A gente tem que discutir a lei, mas não demonizar o artista, porque o artista está usando de um mecanismo legal que existe no país. Ponto final. Tá certo? O que eu estou dizendo é dessas pessoas que estão se utilizando de verbas que não eram para ser deles, que estão fechando contratos com prefeituras sem licitação, sem edital público, na base da política de balcão e da camaradagem e da maracutaia, para pegar cachês milionários em cidadezinhas que muitas vezes não tem dinheiro para manter um hospital. Né? E a gente não está falando de 100 mil reais de cachê, não, a gente está falando de mais de 1 milhão de reais de cachê. Tá bom? Então esse é o posicionamento. Espero que todas e todos tenham gostado. Se não gostaram, comentem. Volto a dizer, eu sou aberto a qualquer tipo de debate, desde que os comentários sejam respeitosos, tá bom? Ah, mas você não foi respeitoso com o Gustavo Lima e com o Zé Neto. Não, não fui mesmo. Porque, desculpa, gente como essa não merece pelo menos o meu respeito. Tá certo? Eles provavelmente não vão ver esse vídeo, então também se vissem não ia mudar muito, né? Isso não vai afetar em nada a vida deles. Porém, eu estou aberto ao debate. Quem quiser discordar de mim, coloca aí nos comentários, mas não sejam tão ingênuos. Obviamente, os comentários do canal são moderados, tá, gente? Então, logicamente, se vier comentário desrespeitoso, se vier comentário de ataques gratuitos, eles não vão ser nem lidos, porque a gente não vai aprovar, tá? Mas se vier uma discordância respeitosa, a gente aprova, a gente debate, nós estamos abertos à conversa, tá bom? Mais uma vez eu peço a todas e todos que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, enfim, que se inscrevam no canal, chamem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, conheça a nossa revista Fluxos e, enfim, quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.